Salve, salve família! Yuri Baroni na área. Tamo junto, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Bom, pessoal, progresso é o nosso tema de hoje e eu vou abordar esse tema porque eu fiz uma reflexão. Foi o seguinte: tem um grande atleta do jiu-jitsu, o Mika Galvão, e ele foi campeão do Super Grand Slam, que significa o quê? Esse ano. Ele foi campeão brasileiro, campeão pan-americano, campeão mundial, campeão tem mais europeu e foi campeão do ADCC, que são dois grandes eventos de nome. E ele foi o atleta, assim, ele bateu um recorde, porque foi o atleta mais novo a conseguir fazer esse grande feito. Então, isso, ninguém tinha feito isso com a idade dele ainda. Acho que ele tem menos de 20 anos. E aí eu falo, pô, cara, né, o cara conseguiu fazer isso, é muito treinamento, ele tem uma história assim que foi uma construção até ele chegar nisso, né, de muito empenho. E aí, cara, o que eu estava refletindo? O pai dele é o professor dele. Aconteceram algumas coisas na vida do pai dele, o pai dele era da polícia e tal, e precisou sair da rua e aí acabou começando a trabalhar com um projeto social. E aí o pai dele começou a fazer o projeto social de jiu-jitsu, começou a treinar um monte de garotos e tal, e começou a levar essa garotada para correr os grandes campeonatos. E aí, pessoal, o que acontece? Eu fiquei analisando. O progresso, muitas vezes, ele vem de pai para filho. Alguém tem que iniciar essa história. Então veja bem, o pai do Mika, ele não foi o grande campeão, mas ele formou os grandes campeões. E ele tem muito reconhecimento hoje, por isso que ele criou, por toda a trajetória dele como professor. Hoje ele se tornou alguém que motiva as pessoas a viverem de jiu-jitsu como professor. Antigamente a gente tinha muito aquela visão de você ter que ser atleta, ganhar a vida através de campeonatos e tudo mais. Mas ele mostrou isso para nós, inclusive é uma referência para o Yuri professor nesse universo. E é interessante nós analisarmos que não apenas o Mika, mas tem outros amigos de treinamento do Mika que estão conquistando grandes campeonatos. E esse progresso ele começou a ser motivado pelo pai do Mika. Então o pai do Mika fez todo um trabalho que muitas vezes aquelas crianças não estavam enxergando e levou o progresso para aquelas crianças. Ao levar o progresso para aquelas crianças estão crescendo agora, e agora essas crianças continuam levando o progresso para as novas gerações que forem entrando para aquela equipe. E isso é muito interessante de ser analisado, porque é claro que nós temos sonhos, ambições e tudo mais, e é importante nós compreendermos que nós iremos deixar um legado. E às vezes nós não estamos enxergando como o nosso trabalho pode refletir nas novas gerações em 10, 20, 30 anos à frente. Porque nós estamos muito preocupados com o hoje, com o agora, com a colheita de agora. E é muito simples responder isso. Por que a gente está preocupado com o hoje, com o agora? Nós temos sonhos particulares, individuais, mas porque nós vivemos num mundo onde nós temos que pagar conta. É muito simples, a gente tem que comer e as contas vêm todo mês, são os nossos fantasmas. Então, realmente, nós temos esses anseios, eles são reais porque nós temos que enfrentar estes problemas. Na verdade, é interessante também não enfrentarmos essa situação como um problema, simplesmente como a nossa realidade e ir para cima. Mas nós enfrentamos muitas vezes como problemas e acaba se atirando o nosso foco. Mas é importante nós compreendermos essa questão do progresso. Nós procuramos o progresso para nós e esse progresso ele será refletido nas novas gerações. Eu sou uma pessoa hoje que eu estudei, fiz faculdade e tal, mas eu sempre me recordo da minha mãe dizendo das faculdades que ela tinha. Então, a vida que minha mãe teve foi uma vida muito mais batalhada, mais sofrida do que a minha. Mas ela me ensinou a trabalhar, porque eu via o esforço dela. Por exemplo, minha mãe ela é formada em ciências contábeis e administração. E eu sempre estive com isso na minha cabeça, nessas duas faculdades da minha mãe. Eu sou uma pessoa que tem duas faculdades hoje também. E depois, até quando minha mãe já estava aposentada, ela voltou a estudar. Ela continuou estudando, ela fez técnica em meio ambiente, técnica em construção civil, auditoria ambiental. Então, ela sempre me deu o exemplo de estar estudando, de estar vivendo a vida, ela nunca parou no tempo. Então, esse exemplo de progresso, eu colho isso hoje, eu e meus irmãos também. Então, todo o esforço que minha mãe fez para conseguir o progresso na vida dela,
está refletindo na minha vida, na vida dos meus irmãos, e, consequentemente, eu estou refletindo isso agora na vida dos meus alunos, na minha casa, na minha família. Então é por isso que nós temos que compreender, pessoal, que o nosso esforço, o que nós conquistamos com o nosso esforço, o que nós conquistamos, o que nós progredimos, ele será transmitido para as novas gerações. Na questão de relação pai e filho, é porque pode acontecer assim, muita gente fala, o vô ficou rico, daí o pai continuou a riqueza do avô e daí o neto perdeu tudo. Pode ser que nesse caminho, né, falte uma comunicação verdadeira, né, entre os familiares, mas quando você tem uma comunicação verdadeira, quando o pai não se distanciou do filho, quando não houve nada que os distanciou, o progresso ele vai continuar, entendeu? Porque o pai continua sendo exemplo do filho, a mãe continua sendo exemplo do filho, assim por diante. Então, se nós conseguirmos, né, superar o nosso ego, as nossas brigas cotidianas que sejam, o progresso dos nossos pais ele vai ser refletido nos filhos, entende? E é assim que nós vamos fazer o progresso no planeta. É algo assim maior de se pensar, né? Mas veja, é o progresso de pai para filho, de filho para filho e assim por diante, né? E dessa forma, todos progredindo, criaremos um mundo com muitas pessoas de progresso. E claro que eu estou colocando o progresso, estou relacionado aqui a grandes feitos, e isso, consequentemente, vai trazer um retorno financeiro para nós, mas é importante nós compreendermos também que ninguém precisa ser muito rico ou milionário para ter progresso, tá? A realização pessoal, ela não necessariamente está direta relacionada a se tornar milionário. Nós temos que cumprir com as nossas metas financeiras, mas existe ali uma média que pode nos proporcionar uma vida boa, e eu acredito até que nós procuramos assim muito a liberdade, né? As pessoas, quando elas estão como é que fala, gente? Quando você está ali se expondo muito, né? Muitas pessoas ali que adquirem riqueza começam a se expor, né? Eu tenho muito dinheiro, elas estão tentando mostrar que elas têm liberdade agora, né? Eu tenho liberdade, eu posso viajar para onde eu quiser, comer onde eu quiser. Então nós procuramos essa liberdade, o dinheiro ele vem com esse sentido de nos trazer a liberdade, mas nós não precisamos necessariamente nos tornarmos milionários, hiper ricos para conseguir essa liberdade. Vou fazer outro vídeo para falar sobre isso, mas o foco desse vídeo era falar sobre o progresso. Então, pessoal, vamos todos trabalhar pensando no nosso progresso próprio, mas não se esquecendo que o que nós conseguirmos progredir no dia de hoje, nós temos que perdurar esse progresso para as novas gerações através de exemplo e perdurar esse progresso para a nossa própria família também e para a família dos outros que possam nos utilizar como referência, ou que possam vir a usufruir também do nosso trabalho, trabalhar conosco, beleza? Essa é a ideia. E você, acordou pensando no seu progresso? É para cima. Pessoal, Deus abençoe grandemente a vida de todos. Muito obrigado a todos que assistiram o vídeo até o final. Quem gostou do vídeo, dá um like, se inscreve no canal, compartilha os vídeos nos grupos de família. Vou deixar uma novidade aqui, que eu estou abrindo uma loja, uma marca, Instinto Primata. As nossas roupas são produzidas pela Reserva Inc. Vou deixar o link aqui para quem quiser comprar os nossos produtos. Nós estamos com mais de 30 estampas. Então, é isso aí. E o nosso jargão, a nossa logo é o seguinte: adapte-se a qualquer realidade. Desperte seu instinto primata e com o nosso instinto primata despertado, nós seguimos um dia após o outro em busca da excelência. Tamo junto! Os